colocam o nome ali no chat, por favor. Isso. Bom, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre complexidade de projetos para entrar na gestão ágil de projetos. Pra vocês entenderem algumas coisas. E aí, eu vou eu vou eu vou pegar esse slide aqui, eu não vou apresentar todos eles, algumas coisas eu vou passar. Então, assim, ó, quando a gente vai falar em projetos, todos os projetos eles têm níveis de complexidade diferentes, né? Então, assim, ó, que é um sistema complexo, né? Então, se a gente analisar um molde, a gente vai ver que o molde, ele é por si só, ele é bastante complexo. Por quê? Porque ele tem diferentes partes que se interconectam, né, e são interdependentes uma das outras. E aí, quando a gente vai falar em projeto de ferramental, de moldes, né, a gente está falando em projetos de moldes de diferentes tipos, né? Então, esses moldes, eles podem ser mais simples, mais complexos, e essa interconexão ela pode ser maior ou pode ser menor. Então, assim, na nossa sociedade, a gente sempre vai tem vários exemplos aí de sistemas complexos, né? Cidades, mercados financeiros e a própria parte aí dos projetos. Então, assim, deixa eu autorizar aqui mais uma pessoa aqui. Então, assim, ó, é, deixa, deixa eu passar. Então, assim, ó, quando a gente fala em projetos, né, quando a gente está falando em complexidade no projeto, ela sempre vai estar presente, né? E ela vai aumentar devido, por exemplo, a problemas aí relacionados à globalização, ao uso de novas tecnologias, envolvimento de novos fornecedores, ou a própria parte aí de demanda. Só que a gente não precisa tratar todos os projetos da mesma maneira. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aí da complexidade. Só que a gente está vendo o seguinte, ó, que com o passar do tempo, os produtos e os serviços eles estão cada vez mais complexos, né? Então, hoje em dia as empresas, os demandantes, né, elas estão querendo moldes e as peças, as partes. A gente sabe que, por exemplo, pega no automóvel, né? No automóvel, as peças elas não são mais retas, né? Elas são curvas, tem superfícies, tem superfícies que dificultam o processo de injeção, tem materiais compostos. Então, tudo isso daí acaba deixando os produtos mais complexos. E, por sua vez, o processo também de desenvolvimento de produto, ele também se está tornando cada vez mais complexo. E por isso é importante a gente gerenciar essas coisas, levando em conta esse nível de complexidade. Então, essa complexidade, né, a gente pode pegar, por exemplo, um processo de desenvolvimento de produtos e serviços e tratar esse processo aqui, ó, de acordo com os diferentes níveis de complexidade dos projetos. Então, a complexidade, ela requer um melhor entendimento, né, sobre isso daí, sobre os métodos de medição, né, e a gente vai ver assim, ó, que não tem um único conceito de complexidade, ela pode ser entendida de diferentes maneiras. Então, essa complexidade, né, às vezes ela está, por exemplo, assim, pô, se eu pegar um cara lá que está numa fazenda, ele tem um pequeno sítio lá, e ele tem que fazer tudo isso daí manualmente. Pô, para ele vai ter uma determinada complexidade. Agora, se eu pegar lá, por exemplo, numa fazenda que produz grande quantidade de áreas, né, tem a plantação grande de milho, soja, tudo, essa complexidade aqui, ela é maior, mas talvez ela é maior, mas
para a pessoa que está fazendo a gestão, é muito mais fácil ela fazer a gestão desse tipo de fazenda do que dessa daqui, ó. Então, essa complexidade ela vai depender muito, né? Ela pode ser entendida de diferentes maneiras. Então, assim, ó, a complexidade ela está relacionada à forma que os elementos interagem entre si. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma ferramentaria que ela terceiriza muitas atividades, pode ser que essa complexidade do projeto ela seja muito maior do que uma ferramentaria que faz tudo internamente, tá? Ela vai depender da natureza e o número de interações e o grau de complexidade de um projeto. Então, às vezes, o cliente ele quer que o produto ele tenha determinadas especificações. E a depender do número dessas especificações do tipo, o produto pode se tornar mais complexo, tá? Então, assim, ó, uma coisa importante, né, que às vezes a gente não tem como controlar a complexidade, né? Ela já chega para a gente, assim, ó, eu quero que você faça um molde com um produto com determinadas características. E a gente não tem como controlar isso, mas as equipes envolvidas no projeto, elas podem modificar e adequar suas atividades para lidar melhor com a complexidade, tá? Então, isso daí é uma coisa que ela é importante, né? Isso daí, tanto que isso daqui está sendo tratado lá no PMBOK. E essa complexidade, ela pode variar, ou digamos assim, ela pode ser de diversas maneiras. Então, por exemplo, assim, ó, complexidade sociopolítica. Talvez não interfira muito no negócio de vocês, mas assim, até que ponto decisões políticas e sociais elas influenciam no segmento de moldes. É claro que dependendo de políticas governamentais e tal, pode ser que a indústria de moldes ela apresenta apresenta uma demanda maior ou menor, tá? Mas uma outra complexidade que varia é a complexidade de ritmo. Então, assim, ó, como é que é o ritmo do meu projeto? Se eu tenho vários clientes que requerem um curto prazo, isso daí é um complicador para mim, tá? A outra coisa é a complexidade dinâmica. Essa complexidade dinâmica, ela tem a ver, né? Por exemplo, assim, ó, como é que o projeto ele nasce, né? E ali aquela demanda ele não tem muitas modificações daquele desenvolvimento. Como é que funciona isso? A depender, né, dessa dinâmica de que o projeto ocorre, se eu não tenho muitas interações com o cliente, se o cliente não modifica, ou se ele modifica muito o meu projeto, a complexidade pode ser maior ou menor, tá? Eu tenho uma complexidade que ela está relacionada à incerteza. Essa complexidade ela é relacionada, por exemplo, assim, ao fato do cliente, às vezes, ou de eu não saber aonde que eu vou chegar lá no final. Então, por exemplo, assim, eu estou falando em moldes para injeção de alumínio. Eu tenho uma certa incerteza. Por quê? Porque eu não sei se as decisões que eu vou tomar elas vão me levar para a solução correta do projeto. Tá? Então, pode ser que tenha uma complexidade relacionada a isso. E a outra é a complexidade estrutural. Então, essa complexidade estrutural, às vezes, tem a ver com o arranjo, né, dos envolvidos do projeto e assim por diante. Então, se você tem lá, por exemplo, uma empresa que uma parte do projeto é feita aqui no Brasil, outra é lá nos Estados Unidos, outra é na Europa, tal. Então, às vezes, essa complexidade ela dificulta o andamento do projeto. Então, assim, se eu terceirizo muito, né, às vezes também pode ser uma complexidade aí estrutural, tá? Então, no projeto eu tenho diferentes tipos aí de complexidade, né? Então, essa complexidade é sociopolítica, a de ritmo, né? Então, pô, o cara quer coisa muito urgente, a velocidade da entrega é muito alta, né? A dinâmica de alterações do projeto, a incerteza que essa de probabilidade de ocorrer determinados eventos, né? Previsibilidade de gerar o caos aí no projeto,
E essa daqui é de estrutural, esse arranjo, essa interdependência, os vínculos, as unidades, né? Às vezes muita variedade, é um escopo muito complexo, né? Então, tudo isso daqui, ó, né, eu dependendo, no projeto do molde, né, eu posso avaliar como é que é a minha incerteza e eu posso pegar o meu processo de desenvolvimento de produto aqui, ó, e adequar essas incertezas. Tá? Às vezes eu não preciso tratar tudo da mesma forma. Tá? Bom, então existe uma relação, né, entre essas necessidades. Aqui ó, tem uma lista enorme aqui, ó, de complexidades, né? Não vou entrar aqui, né, mas assim, número de projetos simultâneos. Né? Então, isso aqui é uma complexidade. Se eu tenho muitos projetos simultâneos, né, para eu gerenciar isso daqui é muito mais complexo. Né, do que eu tiver, se eu tiver 50, é muito mais complexo do que às vezes eu ter 10, 5. Né? Então, isso daí é uma complexidade. Né? Então, essa complexidade ela pode existir, né, ela pode existir aqui, né, mais de uma complexidade aqui. Então, é importante, né, a gente avaliar, né, essa complexidade no projeto e definir quais são os planos mais adequados para eu trabalhar sobre isso. Eu estou passando aqui umas coisas aqui, mas eu vou deixar esses slides para vocês, né, mas para a gente ter uma ideia. Né? Mas assim, ó, vou dar uns exemplos aqui para vocês de estratégias para a gente trabalhar a complexidade. Então, assim, ó, às vezes, né, o cara, por exemplo, assim, pô, eu tenho um molde, né, e esse molde ele tem vários sistemas. Então, por exemplo, assim, pô, eu tenho um sistema lá de câmara quente. Pô, para mim, o sistema de câmara quente ele é complexo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar isso daí, né? Eu vou fazer essa dissociação, né? Entendeu? Então, eu posso pegar isso daí, eu posso contratar isso daí como uma outra pessoa. Ah, eu quero fazer um conformal cooling. Pô, eu não sei fazer isso, é complexo para mim e tal, não sei o que, eu vou contratar alguém para fazer isso. Tá? Então, isso daqui é uma estratégia para eu fazer isso. A outra estratégia aí para eu trabalhar a complexidade é simulação. Né? Então, por exemplo, eu posso, né? Então, por exemplo, assim, ó, que as empresas fazem? Pô, eu tenho uma peça complexa, eu não sei se ela vai injetar lá ou não, eu vou fazer o quê? Eu faço simulação. Eu construo cenários semelhantes para eu estar fazendo avaliações para ver se aquilo lá vai funcionar ou não. Tá? Uma outra coisa, né, que às vezes acontece é o reenquadramento. Né? O que é? Eu olhar o sistema, né, sob uma outra perspectiva. Eu sei que às vezes é difícil, né? Pô, vocês sempre estão fazendo molde, assim, pô, será que não dá para avaliar esse molde de uma outra maneira? Ou então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma peça, vem um cliente com uma peça, assim, ó, eu quero que faça desse jeito. Será que não vale a pena eu tentar olhar aquela peça de uma outra maneira, né? Para eu tentar fazer o ferramental, né? Então, assim, isso é uma coisa, né? Uma ação, né, que às vezes a peça, por exemplo, para projetos mais complexos, eu posso utilizar essa estratégia. Né? E aí a questão do equilíbrio, né, que fornece a perspectiva usado equilibrar, né, o tipo de usado de dados, né, em vez de usar dados de previsão, né, que relatam indicadores passados, de esperança, fornece uma perspectiva mais ampla. Né? Então, assim, eu procurar, né, incluir aí o uso de alguns elementos, né, para que eu possa neutralizar os efeitos negativos aí da complexidade. Então, por exemplo, assim, ó, sei lá, se eu tenho lá, por exemplo, talvez no molde, assim, ó, pô, se eu tenho lá um sistema, eu tenho que refrigerar uma peça, né, e aí eu tenho lá um sistema tradicional de refrigeração, eu posso utilizar isso daí juntamente com outro sistema para minimizar ou para facilitar a solução daquela peça que é mais complexa. Talvez alguma coisa nessa linha, combinar soluções aí, tá? E interagir, né? Criar uma forma interativa incremental, né? Adicionar recursos. Então, vocês vão ver, né, que a gente tem uma linha de gestão de projetos que a gente chama de linha de gestão ágil de projetos. Né? Então, na linha de gestão ágil de projetos, a gente busca isso daí, iterar. Né? Então, quando vocês têm lá, por exemplo, projeto de um ferramental e vocês fazem reunião toda semana para avaliar o desempenho daquele projeto, vocês estão fazendo isso daqui. Ó, né?
Vocês estão refinando, pausando, observando, considerando, melhorando, entendeu? Vocês estão fazendo vocês estão fazendo esse tipo de avaliação. Então, assim, isso daqui, ó, é uma prática, né? Será que eu preciso fazer isso daqui para todo tipo de projeto? Talvez para aqueles mais complexos é um negócio interessante. Para aqueles que não são tão complexos, em vez de fazer toda semana, eu posso fazer de 2 em 2 semanas, tá? Então eu posso configurar os meus projetos para isso. E engajar, né, todas as pessoas aí no projeto. E a outra é a gente criar, né, elementos aí à prova de falhas, né, redundâncias, para evitar, né, por exemplo, o atraso ou que o projeto venha a falhar. Então, assim, existem diversas abordagens, né, que a gente pode utilizar para fazer o desenvolvimento de projetos, né, no tratamento aí da complexidade. Então, assim, ó, uma dessas abordagens, eu vou mostrar para vocês 2 abordagens. Uma que é o Kinefin e a outra que é essa matriz Stassen aqui. Então, assim, ó, o que é o Kinefin? Kinefin, eu vou deixar esse material lá depois para vocês também, vou botar lá no Moodle. O Snowden, né, que esse cara aqui, o David Snowden, ele dividiu os projetos, ele dividiu não só os projetos, ele dividiu os problemas de complexidade em simples, complicado, complexo e caótico. E para cada um desses quadrantes aqui, ó, ele estabeleceu formas de agir. Então aqui eu tenho um cenário de ordem, que é o simples e o complicado, e o complexo e o caótico a gente tem uma desordem, tá? Então, assim, ó, o Cinef é uma estrutura de suporte à tomada de decisão, tá? É uma maneira como determinado, ou qual método, ou qual abordagem a gente deve adaptar enquanto a gente avalia, né, criticamente o contexto, né? Então, assim, eu posso ter aqui, por exemplo, num projeto simples, eu posso gerenciar de uma maneira, no complicado de outra, no complexo de outra. Tá? Então, ele permite a gente ter esse posicionamento mais adequado com relação à complexidade. E aí, ela foi desenvolvida aí para a gente auxiliar, né, na busca aí de soluções, né? E ela tem sido usada em vários campos aí, né, várias áreas aí de atuação. Então ela divide, né, o processo em quatro domínios. O claro, que é aquele que a gente conhece, o complicado, que a gente conhece, ele é conhecível, né? A gente sabe como é que ele é. O complexo, que ele é imprevisível, e o caótico, que ele é inconcebível, tá? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Existem problemas que são simples, né? Então vou pegar aqui em Joinville. Aqui em Joinville, né? Imagina o seguinte, vocês estão lá na zona norte, lá na zona industrial, e aí vocês querem vir aqui para o centro às 5 horas da tarde, né? Pô, vocês sabem como é que é, qual que é o caminho, já sabe que determinado atraso, determinado horário ali atrasa, principalmente se for horário ali pelas 5 horas da tarde. Então você sente e fala assim, ó, pô, se eu sair antes das 5, eu não vou pegar engarrafamento, das 5 às 5 e meia, das 5 às 6 eu vou pegar bastante engarrafamento, eu tenho que sair antes. A solução é simples, né? Eu sinto, categorizo e respondo àquela solução. Não tem nenhum mistério. Imagina agora, né, que vocês resolvam fazer o seguinte, pô, vamos passar umas férias na Europa, e nas férias da Europa a gente vai passar por alguns países. A gente vai para a Itália, vai para a França, para a Itália, vai para a Holanda, vai para a Alemanha, né? Lá da Alemanha a gente vai visitar algumas cidades, vai para a Suíça, depois vai para a Itália. Bom, eu tenho planejamento, eu quero ficar mais ou menos alguns dias em cada uma dessas cidades e tal, né? Assim, eu quero ficar geralmente os 3 dias em cada cidade, mas eu estou indo numa época que chove muito, está muito frio, tem probabilidade de neve e tal, né? E aí eu vou ficar, e aí eu quero ir lá para os Alpes Suíços para esquiar. Então, assim,
que você... Pô, é um problema um pouco mais complicado, mas vocês sabem qual que é a solução. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão sentir, vocês vão analisar como é que está o tempo nesses países, né? Vocês vão ver como é que está o sistema de transporte nesses países, para aí vocês irem para esses lugares, né, visualizar toda a logística. Então, vocês vão fazer essa análise e vão responder para aquele problema. Não tem nada de complexo nisso daí. Ele é um pouco mais complicado. Ele não é tão simples quanto o anterior, tá? Agora vamos ver um problema complexo. Um problema complexo é o cara que, por exemplo, vocês decidiram, vocês vão pegar ondas gigantes lá em Nazaré. Bom, para chegar lá em Nazaré, a logística não é tão simples assim, né? Além disso, eu tenho que combinar com o pessoal de apoio lá do jet ski para vir me resgatar nas ondas grandes. Além disso, eu tenho que monitorar como é que tá as condições do mar. Então, a solução para esse problema, ele requer a interação e a integração de diversos agentes. Ele é um problema muito mais complexo. Tá? Então, aqui eu já tenho que ter um gerenciamento bem mais complexo do que esse daqui e do que esse daqui. Tá? Agora, imagina o seguinte. Vocês, né, estavam lá em 11 de setembro, em Nova York, né, e vocês eram responsáveis pelo gerenciamento de todas as aeronaves que estavam passando pelo espaço aéreo do país. E aí veio lá 2 aviões, desceram aqui no World Trade Center. O que o controlador de voo fez? O controlador de voo, ele fez o seguinte, ele chegou lá e falou assim, ó, agora todos os aviões, eles vão ter que descer, aterrissar em pouco espaço de tempo. Então, assim, ó, deixa eu fechar aqui que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não sei se vocês já viram esse vídeo aqui. Peraí. Aí, ó. Deixa eu pegar isso daqui. Cadê o negócio aqui? Pô, acabou que... Peraí. Cadê? Deixa eu abrir aqui que eu quero ver. Peraí. Cadê o negócio aqui? Cadê? Disciplina. Cadê aqui? Let me... Complexidade. Cadê aqui? O cara que estava lá a bordo, né, estava lá controlando os voos dos Estados Unidos, o que ele fez foi o seguinte, ele agiu, né? Como é que ele agiu? Ele chegou aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele foi lá, tomou a seguinte decisão. Deixa eu ver se os vídeos estão aqui ainda. Aqui. Ó. Aqui eram os aviões lá no 11 de setembro, né? Ele chegou aqui, ó em 8, 10... Ó, aqui está o tempo, né? Ele falou assim, ó, todos os aviões agora vão pousar. Né? Ó, e os aviões foram pousando. Né? Ó, isso daí levou 12 minutos. Vamos pegar aqui, ó. Então, 12 minutos. Então, ou seja, dentro da abordagem aqui da complexidade, né, o que ele fez é o quê? Ele agiu. Sentiu e depois respondeu. Ou seja, essa abordagem é diferente dessa daqui. É diferente dessa daqui. Né? Então, o que eu estou trazendo? Que devido à complexidade dos projetos, a gente pode gerenciar os projetos de maneira diferente. Então, no simples, as relações de causa e efeito, elas são repetitivas e previsíveis. Aqui,
causa e efeito ele é separado no tempo, né, mas ele é repetível, analisável. Aqui ela pode ser repetível, né, e aqui o caótico, né, geralmente não tem nenhuma ação entre um evento e outro, tá? Então, eu estou trazendo isso daqui para vocês, para quê? Para mostrar, né, que a gente pode tratar, né, os projetos de maneira diferente. Então, assim, ó, num projeto simples, eu posso utilizar um modelo simplificado lá da parte de gestão do PMBOK. No complicado, eu posso usar o tradicional, robusto e o ágil como fim. No complexo aqui, ó, eu vou usar o ágil ou o híbrido como meio, e aqui eu vou eliminar as incertezas e estruturar o processo. Então, eu vou mostrar depois para vocês, né, um pouco disso daqui. Ó, né? Muito no projeto que vocês fazem isso daqui, ó, tradicional, robusto, com ágil como fim. Então, quando vocês fazem assim, ó, eu vou ter reunião toda semana, vocês estão fazendo um pouquinho disso daqui. Ó. Ou vocês estão um pouquinho, estão bem essa abordagem aqui. Ó, né? Mas será que a grande questão é assim, será que eu preciso fazer isso daqui para todos os projetos? Né? Será que eu preciso gerenciar todos os projetos dessa maneira ou posso gerenciar alguns dessa maneira? Tá? A outra estratégia, né, é essa estratégia essa matriz aqui, né? Então, a primeira coisa, eu posso classificar meus projetos por isso? Ou então por isso daqui, ó, que é uma outra forma, né? Simples, complicado, complexo e caótico, né? Então aqui eu tenho a certeza, né? No eixo aqui no X a certeza, aqui está tudo certo, aqui eu tenho muita dúvida, né? Aqui está tudo concordando, né? E aqui está longe de concordar, né? Então aí eu vou classificar assim, o que é o projeto simples, o que é o complicado, o complexo e o caótico, né? Essa escala aqui ó, eu posso fazer. Isso daqui pode ser, por exemplo, assim, o tamanho da peça, nível de acabamento da peça, né, dificuldade de fazer o fechamento do molde, essa escala aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, o número de pessoas envolvidas, isso daqui vocês podem fazer isso daqui, né? Vocês podem construir essa escala, né? E falar o que é simples, complicado, complexo e caótico, tá? Então, assim, ó, a ideia, né, é vocês, assim, ó, daqui o que eu vou tirar? Pô, eu posso configurar meus projetos de diferentes maneiras, né? Eu não preciso jogar todos os meus ovos na mesma cesta, tá? E aí, com isso, eu consigo falar com vocês sobre gestão ágil de projetos. É isso daqui. Então, assim, ó, ficou alguma... Entenderam aí a parte aí de complexidade? Porque não tem muito mistério, né? Então, assim, ó, vou falar um pouco de gestão ágil de projetos. Então, assim, ó, isso daí é uma abordagem que ela veio lá da parte de software, tá? Então, a indústria de software que desenvolveu gestão ágil de projetos, né? Então, assim, ó, o que eles viram, né? Eles viram que na abordagem assim, ó, mais tradicional, né? E aí, às vezes, vai muito assim, ó, no projeto de uma peça, né, de molde, geralmente assim, você tem um ponto de partida e aqui está o projeto, e aqui está o projeto da peça. Eu tenho que fazer a peça com essas especificações aqui, ó. Entendeu? E aí eu vou traçando um plano, e esse plano aqui ó, ele vai levando aqui, ó, né, para atingir essa peça. Só que em muitos casos, esse alvo aqui, ó, ele vem para cá, ó, né? E esse plano aqui, ó, ele precisa se adaptar a isso, né? Então, esse gerenciamento aqui, ó, ele é importante, porque o produto aqui ó, ele está mudando. Então, esse gerenciamento aqui, ele tem que ser um gerenciamento ágil, né? Então, além disso, muitas vezes eu estou desenvolvendo novas tecnologias, que é resultado de uma descoberta, de uma investigação ou evolução de alguns requisitos. Isso daqui, ó, está mudando, né?
Então, assim, ó, a gestão ágil, ela vem no sentido de quê? De potencializar os resultados de um projeto. Então, o ágil é aquele, não é o rápido, né? Ser ágil é diferente. Ser ágil é a capacidade do cara ou da empresa de se adaptar às mudanças. Então, né, tem lá o Papalégua lá e o outro lá, ele tinha sempre, um é rápido e o outro é ágil, né? Então, o ágil é essa que tem a capacidade de se adaptar às mudanças. E aí vem essa ideia, né? Então, eu vou utilizar no simples a gestão tradicional, no complicado a gestão robusta, o ágil como fim para eu poder estar me adaptando às mudanças, e aí depois o complexo, né? Que eu também vou utilizar muito da abordagem de gestão ágil de projetos. Então, no problema simples, né? Que é esse primeiro quadrante aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro quadrante, o que eu vou fazer, né? Nesse primeiro quadrante, eu vou fazer o início, eu vou planejar todas as etapas do meu ferramental, eu vou executar o meu projeto, né? Enquanto eu estou executando, eu vou monitorar, eu vou controlar e monitorar, e por fim, eu vou fazer o encerramento do projeto. Então, no problema simples é isso, né? Muitos modos, assim, eu acredito que às vezes tem modos ou desenvolvimentos que são mais simples, eu posso fazer isso daqui, tá? No problema complicado, já é um pouco mais diferente. Eu tenho a abordagem tradicional, onde que eu tenho lá a fase de iniciação, eu tenho a fase de planejamento, eu posso fazer a fabricação da cavidade, eu posso fazer a fabricação, a adequação lá de todas as outras placas lá do porta-molde, eu posso fazer, né, a usinagem lá do sistema de resfriamento, da refrigeração, a parte de montagem e assim por diante. Em cada uma dessas macrofases, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gestão ágil, que é mais ou menos o que vocês fazem, né? Vocês têm lá o projeto, vocês fazem reuniões lá semanais para fazer para fazer o andamento do desenvolvimento disso daqui, de cada uma dessas etapas, tá? E no complexo, né? No complexo, o que daria para fazer, né? No complexo, eu tenho lá a fase, eu vou usar o ágil ou o híbrido como meio, né? Então eu tenho lá um projeto e aí eu vou fazer, eu vou rodar todo o processo aqui da gestão ágil, né? Que é isso daqui, ó. Para quê? Para resolver o problema, né? E vou fazer isso aqui em uma semana para ver como é que fica a resolução do meu problema, para na semana seguinte rodar isso daqui novamente, para na terceira semana rodar novamente, tá? Então, assim, ó, no complicado, eu tenho isso daqui mais demarcado, né? Eu tenho essas fases aqui, elas são todas mais claras. No complexo, não, eu não tenho essas fases aqui, esses resultados aqui tão demarcados, tá? Eu vou fazendo e aí eu vou desenvolvendo o projeto, tá? Eu vou mostrar isso daqui para vocês, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar como é que isso daqui se desenvolve, como é que isso daqui se desenvolve, tá? Então, assim, ó, todo projeto ele tem um ciclo de vida, né? Então tem a fase de planejamento, projeto, construção, né? E a fase aqui de avaliação dele. No ciclo ágil, e aí, isso daí, por isso que aqui vem muito da área de software, né? Na área de software, a gente implementa uma funcionalidade, então, por exemplo, assim, vou fazer o software, vou ter uma funcionalidade lá de mostrar, que é, por exemplo, assim, mostrar quais os projetos que eu estou desenvolvendo. Aí você faz a interface, a análise, o design, constrói e avalia aquela funcionalidade. Aí depois eu tenho uma outra funcionalidade que é mostrar os indicadores do projeto. Eu vou lá, faço o projeto, avalio e tal. No caso do ferramental, não dá para fazer isso, né? Por quê? Porque eu não consigo, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer lá toda a parte até da cavidade daria, mas o desenvolvimento, por exemplo, do sistema de extração, do sistema de refrigeração, né, o próprio sistema de injeção, isso aí tem que acontecer integrado,
porque senão o molde lá depois no final não vai montar, entendeu? Então, isso tudo aqui, ó, né, por isso que quando a gente vai falar, quando a gente vai fazer o projeto do ferramental, a gente pode usar muito disso daqui, ó. É onde que a gente tem essas etapas demarcadas e usa o ágil para auxiliar a execução dessas fases, do P1, P2 e P3. Tá? Até aí tá entendido? Dúvidas? Tá beleza? Se tiver dúvidas, vocês levantam a mão aí. Então, assim, ó, a questão do ágil, né? Por que a gente fala é importante ser ágil no ágil? É a habilidade de responder às mudanças, né? De forma a manter o quê? A lucratividade, né, da empresa. Então, assim, ó, quando eu estou aqui, ó, e eu faço aquela reunião semanal, eu estou sendo ágil no quê? Na mudança, na gestão de cada projeto, para que aquele projeto não atrase e eu tenha lá a entrega final no tempo adequado. Tá? E aí, dentro dessa agilidade, o que importa? As pessoas, a solução funcionando, do que essa questão da documentação, colaborar lá com o meu cliente, né? E essa resposta rápida aqui, ó. Então, isso aqui é como se fosse uma filosofia de trabalho. Tá? E aí, a mesma coisa, né? Os valores, né? Os indivíduos, né? O produto funcionando, a colaboração aqui com a equipe e as respostas a responder às mudanças. Então, isso daqui, ó, né, no ágil, ele é muito mais importante, né, do que isso daqui, ó, processos e ferramentas, documentação, negociar contrato, seguir o plano, né? Então, essa capacidade aqui, ela daqui é importante, tá? Então, assim, ó, ser ágil em projetos é isso aqui, a capacidade de se adaptar aos objetivos. Tá? A outra coisa, né, é fazer isso daqui, ó, dessas entregas contínuas, incrementais e frequentes de valor para o cliente, né? Então, sempre está entregando lá para o cliente. É claro que, às vezes, né, para o cliente não importa muito assim, o sistema de extração está pronto, o sistema de refrigeração está pronto, o molde está instrumentado, uma cavidade está pronta. Tá, tudo bem, isso daí é importante ele saber para saber como é que está o andamento do projeto, mas no final o cliente quer o quê? O projeto, o molde funcionando como um todo. Meio molde não dá, né? Então essas entregas contínuas, né, ela é muito usada na parte de software, né, mas na parte de ferramental não é tão assim, tá? Numa equipe numa abordagem tradicional de projetos, né, a gente tem pessoas, tem pessoas do negócio, né, que representam o cliente, tem o time técnico e tem o líder, né? Na gestão ágil, você tem uma integração entre essas pessoas, tá? Então isso daí é fundamental, né? Tem um pouco aí de filosofia por trás, mas isso daqui é fundamental para ter uma gestão ágil do projeto. E aí, como é que tudo isso daí, como que tudo isso daí surgiu, né? Há alguns anos, né, uma equipe lá, o pessoal nos Estados Unidos, né, ela que trabalhava com software, eles desenvolveram lá o que eles chamam de manifesto ágil de desenvolvimento de produto. E esse manifesto ele tinha 12 princípios, né? Então, assim, ó, a prioridade é satisfazer os clientes, né, por meio de rápidas e contínuas entregas de software com valor agregado, né? Então, talvez na área de ferramentaria poderia ser, eu vou dar sempre feedback para o meu cliente de como que está o andamento do ferramental, né? Isso daí foi um princípio que eles fizeram. Um segundo princípio foi pessoas relacionadas a negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente durante todo o curso do projeto. Tá? Então, isso daí, ó, acredito que vocês façam, mas isso aí faz parte, né, do dia a dia aí de uma ferramentaria, é uma característica bastante importante aí na ferramentaria. Outro princípio, ação contínua, né, na excelência técnica em um bom projeto, né, aprimora a agilidade. Então,
né? Até a própria característica também do setor de ferramentaria, isso daqui é bastante aplicado, né? E praticado. Simplicidade, né? Então, isso daqui também é uma outra abordagem que ela é importante, né? Acolhimento às mudanças de requisitos, né? Às vezes até inclusive em etapas avançadas. Então, muitos dos processos ágeis, né, eles permitem essa mudança. Isso daí muitas vezes é uma vantagem competitiva, né? É claro que assim, ó, se a gente for levar isso daí para a área de ferramental, né, todas essas mudanças elas acabam tendo impactos no projeto, né? Então, todas essas mudanças aí, elas é legal de atender? É legal de atender, né? Só que ela vai causar um impacto maior ou menor no projeto, né? Seja impacto em termos de tecnologia, de produto, de tempo, de custo, né? Então, na área de software, às vezes isso daí acaba sendo um pouco mais fácil, o impacto é um pouco menor, né? Uma coisa, um outro princípio é construir projetos com pessoas motivadas, né? E ter um ambiente aí que confie, né, na capacidade de realizar o trabalho. Tem arquiteturas, né? As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipe auto-organizadas. Isso daqui também é uma coisa que é bem presente assim, na gestão ágil de projetos, né? Equipe, vocês vão ver que eu vou mostrar ali o modelo depois para vocês vão ver que equipes pequenas, elas tomam a decisão, né, e elas se auto-organizam. Então, por exemplo, assim, né, quando lá o Reginaldo comentou assim, ó, eu converso lá com a equipe, aí o pessoal de montagem fala lá com o outro, e aí a gente chega e negocia e toma decisão, né, se consegue adiantar um conjunto de atividades ou não, é um pouco disso daí, tá? Então, essa arquitetura aí de equipe, ela é importante, tá? Um outro princípio, né, é que em intervalos regulares a equipe reflete de como pode ser mais eficaz. Então, sintonizam e ajustam o comportamento dessa maneira. Típico do que vocês fazem quando fazem reuniões semanais sobre o andamento dos projetos, tá? Entregar o software funcionando frequentemente, em algumas semanas ou meses, né, dependendo do menor tempo possível, né? Então, no final, no, no molde, a gente tem que entregar o molde funcionando, né? Então, isso que importa, né? O outro é o método, o 10º princípio, o método mais eficiente e efetivo de distribuir informações entre equipe é a comunicação face a face. Vocês vão ver também lá no modelo, eu vou falar um pouco sobre isso. As reuniões de quinta-feira, as reuniões semanais, essa comunicação face a face, onde vocês se comunicam face a face e tomam uma decisão, tá? Então, isso é o 10º princípio. O software funcional é a medida primária aí de progresso, né? Mas vocês dividirem, fazendo analogia no setor de ferramentaria, vocês dividirem o projeto em marcos. Os marcos aqui, ó, né? Eles podem ser uma medida do progresso, tá? Ou são uma medida do progresso. E o último princípio é processos ágeis estimulam o desenvolvimento sustentável, né? E os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem estar aptos a manter um ritmo constante, né, indefinitivamente. Então, sempre manter esse princípio. Então, assim, na minha visão, né, muitos desses princípios, ele é aplicado aí nas indústrias que vocês trabalham, tá? Bom, uma outra coisa aí do valor ágil, né, dos valores do ágil, é essa resposta aqui à mudança, né, entrega do produto, priorizar a colaboração entre indivíduos e as suas interações, né? Então, de certa forma, né, se a empresa de vocês trabalha com esses, né, tem uma resposta rápida, entrega de produto, prioriza a colaboração entre indivíduos e sua interação, eu entendo, né, que vocês são uma empresa ágil, né?
tá? Bom, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, né, eu tenho uma comparação, né, entre uma visão tradicional e uma gestão ágil do projeto, né? Então, assim, ó, uma coisa assim, ó, né, eu não vou ler tudo ali, mas assim, ó, retrabalho no ágil, né, como vocês fazem isso aqui, o retrabalho acaba tendo um custo menor, né? É, a clássica ali, o ágil, né, com relação ao foco, né? O ágil, às vezes, esses projetos de natureza exploratória, inovadora, né, até para a gente não saber aonde que vai chegar, às vezes ele é mais aplicável, né, mas eu acho que a integração entre os dois acaba, o modelo híbrido acaba sendo o melhor, né, e, enfim, né. A outra coisa aqui, ó, né, em relação às metas, né, então o ágil foca nos resultados, atingir múltiplos critérios de sucesso. Com relação ao plano de projeto, né? Então, assim, o tradicional a gente tem essa coleção de atividades, né? Muitas sessões de tempo, custo, qualidade, né? E aqui não haja essa organização e um processo para atingir as metas aí que a gente precisa, né? Então, a gente vê que acaba que o híbrido aqui é um negócio interessante, né? O tradicional faz o planejamento no início, enquanto que o híbrido, o ágil, ele é sempre reavaliado aquele planejamento, né? Então, essas reuniões que vocês fazem de andamento do projeto, é isso daqui que vocês estão fazendo, vocês sempre estão avaliando, né? A abordagem do tradicional, ela é rígida, né, em termos de gerenciamento, enquanto que no ágil ela é flexível, né, variável e também adaptativa, tá? O trabalho, a execução, né, no tradicional é algo que eu já sei onde que eu vou chegar, e muitas vezes no ágil eu não tenho lá o final muito certo, tá? Não linear e complexo. Aqui, né, em termos de influência na organização tradicional, né, a gente a influência na organização ela é pequena, né, enquanto que no ágil, às vezes, eu tenho que ele afeta o projeto ao longo da sua execução, porque às vezes eu também tenho que envolver pessoas de diferentes áreas, tá, no planejamento. O tradicional, o controle, né, ele busca identificar desvios, né, e faz o trabalho para corrigir aqueles desvios, né, enquanto que o ágil, né, a gente identifica mudanças aí no ambiente e ajusta o plano adequadamente. Então, por exemplo, aconteceu lá um atraso em determinada atividade lá de fabricação de ferramental, né, identifiquei aquilo ali, eu tenho que ajustar aquele plano, né, para que tudo ocorra adequadamente, né. O tradicional, né, ela é uma aplicação genérica, né, em todos os projetos, e o ágil eu posso fazer adaptação do processo dependendo do tipo de projeto. Então, dependendo do tipo de projeto, eu posso utilizar uma metodologia ou outra, tá? Enquanto estilo de gestão, né, no tradicional ele atende todos os projetos, no ágil ele é uma abordagem adaptativa, né? Talvez eu tenha que fazer um modelo ágil para cada tipo de projeto, né? Ou para um conjunto aí de projetos, tá? Então, aqui, controle eu já falei, tradicional, daqui está repetindo. Então, assim, ó, a gente vê, né, que, assim, ó, num projeto, tanto no tradicional quanto no ágil, a gente tem que fazer o planejamento, a gente vai fazer a execução, o controle e o encerramento. Ou seja, esse ciclo de vida, ele é comum a todos os projetos, né? Todos eles, né, a gente define o que o cliente quer, né, e inicia lá o projeto. Então, todo projeto nasce com isso, né? A gente faz o planejamento, né? A gente faz a execução, construindo a solução e monitora e entrega ao cliente. O que muda é a maneira de fazer isso, tá? Então, assim, ó, o gerenciamento ágil, tá? Aí falando um pouco mais aqui do gerenciamento ágil de projetos, é esse conjunto aí de valores, de princípios e práticas que auxiliam a equipe a entregar produtos ou serviços de valor num ambiente complexo, instável e desafiador, né?
Então, por exemplo, quando a empresa fala assim, a gente tem determinados princípios, as pessoas trabalham de maneira integrada, a gente busca avaliar soluções tudo de maneira integrada, a gente faz reuniões semanais de acompanhamento dos projetos envolvendo todos os stakeholders e tal, não sei o quê. É esse ambiente, né, que a gente... São esses valores, né, os valores, os princípios, as práticas que a gente realiza para entregar um projeto, né? Então, esse exercício, né, de aplicação dos conhecimentos, das habilidades, das técnicas, né? Para quê? Para reduzir o tempo o time to market, né, o tempo de lançamento do produto no mercado e adequar essas mudanças no projeto, tá? Tem aqui aqueles valores que eu já falei um pouco, já falei para vocês, né? E aqui os princípios, os principais objetivos da gestão ágil, né, que está sempre melhorando, a adaptabilidade do produto, né? Então, talvez aqui, né, nem seja nem do produto, né, no caso de vocês, a adaptabilidade do processo, tá? Tempo de entrega reduzido. Isso daqui eu acho que é o principal, né? Essa capacidade de adaptação do processo e das pessoas, né? Então, você tem lá, por exemplo, um conjunto de pessoas que elas se sentem confortáveis às mudanças, né? Então, quando o cara tenta diminuir o tempo aqui de montagem, tenta diminuir o tempo de tryout, né? Então, é isso que isso é uma coisa importante, né? Os principais objetivos aí da gestão ágil, né? E o resultado confiável, né? Resultado confiável, entregar produtos que garantam operação, crescimento e lucratividade aí da empresa, tá? Focar nas pessoas, né? Então, isso daí é fundamental. Organizar o projeto em iterações, né? Então, eu sempre tá interagindo no projeto. Estabelecer marcos de entrega, né? Final somente se for realizado, somente se for realmente necessário, tá? Bom, vamos ver aqui. Aqui umas técnicas, né? Ter um plano de projeto de alto nível, criar planos de interação, envolver todos os membros da equipe. Isso daqui acabei que eu já comentei isso daqui com vocês, tá? Que as técnicas, isso aqui também já falei, né? Problemas, às vezes tem alguns problemas, né? Porque dependendo da gestão ágil, você tem a dificuldade de criar documentação, né? Pode ter dificuldade de aceitar essas mudanças, né? Tem a realimentação das informações, eu vou mostrar isso aqui para vocês, e às vezes um pouco de resistência cultural à implementação do modelo, tá? Vocês vão ver que dependendo lá da gestão, do modelo de gestão ágil tradicional, vocês vão ver que assim, é importante o cliente ter o cliente no local, mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes o cliente ele contrata o projeto e ele não está ali no dia a dia, né? E dificuldade de estabelecer contrato, né, com escopo variável, tá? Então, às vezes isso daqui também pode ser uma dificuldade, isso daí tem muito a ver com a parte de software também, né? E ele requer a colaboração e a confiança entre a equipe e o cliente, tá? Bom, se a gente for na área de software, né, vocês vão ver que existem várias metodologias para gestão ágil, tá? Scrum, Lean Development, Crystal Methods, Feature Driven Development, Dynamic System Development Methods, Streaming Program. O que eu vou falar para vocês, e é o que é o mais usado, é o Scrum, tá? Gente, até aí alguma dúvida? Vocês acham que vocês aplicam gestão ágil aí no projeto de vocês? Sim, mais ou menos isso. Tá. Eu também acho. Então, assim, eu vou falar um pouco do Scrum para vocês, tá? O Scrum nada mais é do que um framework, né? Um modelo, tá? Utilizado para as equipes organizar as suas atividades, tá? Fazer entregas aí de maneira mais produtiva e com alta qualidade, tá? Ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projetos, né? Ele é uma alternativa aí na gerência de projetos, né? E vocês vão ver que ele é bem fácil, assim, tem poucas regras aí para entender, né?
e é uma coisa assim que ela é bem simples, né? Então, ele é interativo e incremental, né? E ele pode ser utilizado em qualquer tipo de produto, né? Então, eu posso usar isso daqui para identificar mercados, tecnologias, funcionalidades, desenvolver produtos e melhoria, né? Liberar produtos, processo para liberar produtos e melhorias frequentes, chegando várias vezes por dia, desenvolver e sustentar uma nuvem online, né, e sustentar e renovar novos produtos. Ou seja, tem uma aplicação, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de projeto, tá? E aí vocês vão ver isso aqui, governo, marketing, né? O Scrum, né, no projeto eles são divididos em ciclos, tá? E esses ciclos eles são repetitivos e curtos, né? Para que possam ser avaliados, modificados e adaptados aí para corrigir os problemas. Então, por exemplo, assim, ó, pô, eu tenho lá, né, uma etapa lá no projeto que é de fabricação das cavidades do molde, né? Pode ser que eu pegue aquilo ali, né, e aí eu vou fazer reuniões quinzenais, semanais, né? Para quê? Para que eu possa ter interações entre os membros da equipe, né? E eu possa modificar e adaptar e corrigir qualquer desvio que possa ter acontecido, tá? Sempre mantendo o que? O foco lá na entrega da cavidade, né? No menor tempo possível, tá? A gente vai ver lá que no Scrum, né, os projetos são divididos em ciclos, né? Tipicamente mensais, que são as sprints, né? Eles chamam de sprints isso aí. Se o ciclo é mensal, é semanal, cada 2 semanas, a cada 2 meses, isso varia, tá? Por isso que está assim, um ciclo tipicamente mensal, né? A gente vai ver que o sprint ele representa um time box, né? Onde que tem um conjunto de atividades que podem ser executadas, né? Então assim, ó, eu tenho lá, por exemplo, na sprint, né, um conjunto de atividades, depois eu vou mostrar que ela vai ser executada, tá? E aí o desenvolvimento do software, né, ou do produto são interativos, ou seja, o trabalho é dividido em interações, que são chamados de sprints no caso aí do Scrum. Então, como é que funciona isso daqui? Ó? Isso daqui funciona o seguinte, vou mostrar nesse daqui, que é um framework que é o mesmo, tá? Só que ele tá representado aqui, acho que de uma maneira melhor. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, todo projeto ele tem um dono daquele projeto, que a gente chama de Product Owner, né? E esse Product Owner aqui, ó, ele representa, né, as informações, por exemplo, do executivo da empresa, do time de projeto, dos stakeholders, do cliente, contratante, do usuário. Ele é como se fosse o cara que vai falar assim, ó, essa peça aqui é da montadora e essa peça tem uma série de requisitos. Esses requisitos, eles vão compor isso daqui, ó, esse Product Backlog. Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma lista dos requisitos, das características daquela peça. Eu tenho aqui, ó, um time, que é o time de desenvolvimento, né? Esse time de desenvolvimento, ele vai ser responsável, né, para quê? Para entregar esses requisitos. Então, por exemplo, eu vou implementar o requisito 1, 2 e 3. Esse time aqui, ó, né, ele vai ser responsável para implementar o requisito 1, 2 e 3, aonde nessa sprint aqui, ó, que ela foi planejada. Então vai ter um encontro, uma reunião, onde que nessa reunião esse time ficou decidido que ele vai reunir, vai implementar os requisitos 1, 2 e 3. Esses requisitos 1, 2 e 3, eles vão compor isso daqui, ó, o Sprint Backlog. Tá? Então, essas tarefas aqui, ó, tá, elas vão rodar, eu vou implementar essas características aqui, ó, em um mês, de 1 a 4 semanas. Por isso que está falando aqui, ó, no Scrum os projetos são divididos em ciclos, tipicamente mensais, chamados de sprint. Tá?
Aí, essa sprint aqui, ó, né, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um time que ele vai fazer a sprint review. Esse cara aqui, ó, ele vai ver se essa sprint aqui tá ocorrendo direitinho. E esse time aqui, ó, que ele tem pessoas dos desenvolvedores, né, pode ter lá o time da Sprint Review e o Scrum Master. Né? Esse aqui é o cara que vai gerenciar o processo. Essas pessoas aqui, ó, elas fazem encontros a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas vai ver assim, pô, dessas características aqui, ó, foi implementado 10% dessa, 10% dessa e 10% da, e 20% da 3, do requisito 3. Pô, beleza, quais foram os problemas que vocês tiveram? Ah, a gente teve tais problemas. Ah, então vamos trabalhar de tal forma para melhorar isso daqui. Então, e vai se adequando isso daqui, ó, entendeu? Vai se adequando essas tarefas para quê? Para que no final do período, né, eu tenha lá eu tenho todos os requisitos implementados. Fez isso no mês, vai lá e faz o quê? No segundo mês. Pega aqui mais 3 ou 4. A mesma coisa, o ciclo se repete. Então, por isso que assim, ó, no software, esse modelo, da forma que ele está, ele é muito aplicável. Agora, assim, imagina assim, pô, eu vou fazer o projeto de um carro. Como é que eu vou fazer um projeto de um carro com isso aqui? Dessa abordagem. Como é que eu vou fazer o projeto de um molde com essa abordagem? Né? A questão é que no projeto, por exemplo, de um molde, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer isso daqui, ó, quer ver? No projeto do molde, eu consigo fazer isso daqui e fazer os sprints aqui dentro. Entendeu? Eu consigo fazer os sprints aqui dentro. Talvez não com essa característica aqui, ó. Talvez não com essa característica aqui, ó, de implementar todos os requisitos, mas eu posso fazer aquilo ali para ver o quê? Se aquelas tarefas que estavam lá agendadas para eu fazer naquele período, se elas foram feitas, e aí eu definir qual que é o melhor caminho para eu adequar aquelas tarefas. Entenderam? Entenderam aí qual que é a lógica do negócio? Sim, sim. Então, assim, por isso que na minha opinião, né, vocês utilizam um modelo híbrido, né, onde que eu tenho as macroetapas bem definidas, né, e algumas atividades ali, e aí vocês fazem esse ciclo para ver como é que está o andamento, né, e aí vocês têm lá as pessoas responsáveis, tá? Então, assim, ó, dentro desse elemento aqui, dentro desse framework, né, eu tenho esses papéis, né? Eu tenho as informações aí, que é o Product Backlog, o Sprint e o Burn Down Chat, que isso daqui é como se fosse um cronograma. Na verdade, não, não é que é um cronograma, isso aqui é um gráfico que ele vai mostrando aqui quanto que dessas características, quanto que já foi feito, quanto está faltando fazer, né? E aí eu tenho essas cerimônias aqui, né? De sprint planning, aí de sprint do review, né? Para ver se tudo foi feito, e também essa da retrospectiva, tá? Então, assim, ó, os papéis aí, né? Então, assim, ó, eu tenho o Product Owner, o Scrum Master, né? E o time, né? Então, assim, o Product Owner, né, ele é o responsável, esse cara aqui que vai falar com o cliente, né, e os stakeholders, né. O Scrum Master, ele vai assumir o papel aí do gerente de projeto, e eu tenho o time aí de desenvolvimento, tá? O Product Owner, né, que é esse cara aqui, ó, ele vai ser responsável para mostrar reunir, né, os interesses de todos os stakeholders envolvidos no projeto, né?
Ele define fundamentos, objetivos, né, e os planos iniciais ali do projeto, e ele é o responsável, né, pela lista aqui desses requisitos. Né? Então, é como se fosse, ele vai fazer o papel é como se fosse o papel do cliente do projeto. Tá? Então, esse é o cara. Né? Ele vai certificar se as atividades com maior valor, né, do negócio são desenvolvidas primeiro, né, vai priorizar frequentemente vai ter a priorização frequente, né, das funcionalidades antes de cada interação. Então, esse daqui é o cara que vai dar um bom andamento aí para o projeto também, né? Que ele vai dizer assim, ó, vamos implementar tais características, tais funcionalidades no produto, né? Então, ele é a pessoa que ele é o responsável por entender o produto, entregar o valor, né? Ele deve garantir que todo o time lá que está envolvido no projeto, né, ele compreende o produto, os entregáveis, né? E ele tem que ter essa habilidade aí de argumentação, relacionamento, né, influência na decisão, identificar aí qual que é o problema a ser resolvido. Tá? Então, esse daqui é uma figura bem importante. Né? O Scrum Master, tá? O Scrum Master, ele é o responsável pelo sucesso do Scrum, né? Ele vai ser o cara que ele vai mostrar como é que funciona, né, para todos os envolvidos do projeto, né? Ele vai implementar isso daí na empresa, né, disseminar a cultura, né, vai ver que cada pessoa lá tem seu papel, né, que vai certificar que pessoas que não estão responsáveis pelo projeto, eles não interfiram nesse processo, então ele tem um papel aí também bastante relevante, né? E ele vai remover aí todos e qualquer impedimento que tenha para interferir no time de projeto. Tá? Então ele vai ser um responsável aí para facilitar também, né? O andamento, né, e melhorar a performance aí do time de projeto, tá? E aí ele vai ser como talvez um facilitador ali, né? Ele não é nem o gerente nem o chefe do time, né? Mas ele vai ser o cara que ele vai estar criando aí as condições, né, para que o projeto ele possa andar, né, de maneira aí adequada, tá? O time ele vai ser responsável, né, por implementar todas as funcionalidades. Então o time vai ser esse cara aqui, né? Então esse cara aqui é o do time. Ele vai ser responsável, né, por implementar todas essas características aqui do projeto. Tá? Eles todos os membros do time eles são responsáveis, então, pelo sucesso aí de cada implementação. Né? Então, eu tenho lá nesse processo, né, eu tenho o Product Backlog, né, que é essa daqui, ó, né? Então, aqui eu tenho todas as características do produto, eu tenho o Sprint Backlog, que são todas as atividades necessárias para implementar as características lá do produto, né? Tudo que está lá no Product Backlog, né? Então, aqui no Sprint são as atividades e aqui são as funcionalidades, né? E o Sprint Burn Down ele vai mostrar o progresso da atividade, né? E o Release Burn Down demonstra o quanto do Product Backlog, né, priorizado o time já entregou, né, ao final de cada sprint. Então, o que vai acontecer aqui, ó, eu quero implementar as características 1, 2 e 3 do Product Backlog, eu vou transformar essas características em atividades. Essas atividades, elas vêm para cá, né? E aqui no Burn Down, eu vou estar dizendo quanto que das atividades aqui foram executadas, tá? E aí eu vou ter lá o último lá, que é o Release Burn Down, né? Que vai dizer quanto daquele Product Backlog ele foi queimado, né? Aqui, ó. É que aqui não está, né, o Release Burn Down, mas dentro dessa sprint aqui,
aqui a gente vai dizer assim, ó, quanto que isso daqui foi queimado. Né? Se foi, já implementou 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? A gente vai fazer esse tipo de atividade. Né? Deixa eu ver o que mais. Então, product, né, o backlog, são as funcionalidades que devem ser implementadas. Né? O escopo ali, ali tem muito a ver com o plano de escopo. Né? Aí está muito relacionado ao plano de escopo, né, o product backlog, enquanto que o sprint backlog é o plano de... esse é o escopo do produto, aqui, né, para fazer uma analogia aqui, né, esse aqui é o escopo do produto e aqui está o escopo do projeto, né, que são as atividades, né, que vão ser implementadas, tá? Então tem essa característica aí, né? O que mais? Então, são os vídeos aqui, eu já acabei falando. A questão é que essas melhorias aqui, né, essas correções, né, ela sempre tá mudando, né, e isso daí vai depender do resultado lá de cada iteração. Né. Aqui é a mesma coisa, né, é uma outra referência. Uma coisa aqui que acontece é que os projetos eles são divididos em ciclos, né? Isso aqui eu também já falei, que a funcionalidade a gente tem na lista, também tá falando aqui. Cada dia eles aprendem. No caso aqui, né, nesse modelo, tá que essas reuniões aqui, elas são de sprint, elas são realizadas todo dia. Geralmente, assim, é uma reunião em pé de 5, 10 minutos ali e pronto, né? Mas também acho que no desenvolvimento ferramental não tem muito o que fazer com essa frequência, né? Mas o objetivo delas é disseminar o que foi feito no dia anterior, identificar impedimentos, né, e priorizar o trabalho para o dia seguinte, tá? Então, isso daqui é o que acontece nessas reuniões aqui, ó, desse daily meeting aqui, tá? Então, pode ser um semanal meeting, né, onde que vocês vão fazer isso daqui, ó, tá? E aí, aqui no final, aqui, ó, né, nesse sprint review, aqui no sprint retrospective, você tem uma avaliação final e aí você vai planejar o próximo mês aí, né, das atividades, né? Ou seja, eu vou ver aqui no meu product backlog aqui, ó, né, o que vai ser implementado, tá? Então tem essa fase de planejamento, né? Ocorre aqui a definição da equipe, dos líderes, dos pacotes a serem desenvolvidos, né? Envolve aí ver, por exemplo, quais são as áreas que vão estar envolvidas, né? Faz estimativa de data, de custo também, né? E quais são os requisitos que vão ser implementados, né? Aí, sprints daqui também já falei. O backlog aqui, ó, né? Então, por exemplo, aquele backlog que tem as características que vão ser implementadas, eles não modificam aí durante a sprint, né? Que é a reunião diária, que eu já falei, que isso daqui, quais são os problemas, né? Então, e o benefício é esse daqui, né? Como eu faço a reunião diária, acaba que eu tendo a maior integração entre os membros, rápida resolução de problemas, né? E o progresso medido aí continuamente, tá? Na sprint revisada, né, deve obedecer a data de entrega, né, a apresentação do produto cliente, né, e o benefício é você estar apresentando produtos concretos, resultados concretos aí para o cliente, né. Como é software, isso daqui acaba sendo um pouco mais fácil, né. E o encerramento ali, né, você tem os testes, integração do sistema, né, então, mais uma vez, né, como é software, eu consigo implementar aí aquelas funcionalidades, né, que é isso daqui que estava lá, ó, por isso que está aqui lá no começo. Vou botar aqui um slide aqui para vocês, ó. Lá no começo, eu não falei isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou rodar uma sprint para cá, outro sprint para cá, outro sprint para cá, outro sprint para cá. No caso do software, no caso da ferramentaria, não dá para fazer isso, né? No caso da ferramentaria, a gente tem que fazer isso daqui. A gente pode rodar uma sprint dentro dessas fases aqui. Por isso que é um modelo híbrido aqui, tradicional, robusto, com ágil como fim. Entendeu?
Então, isso é uma característica aí do software, né? É diferente diferente do produto mecânico, né? Mas é uma abordagem interessante que ela, embora tenha nascido no software, ela pode ser utilizada na coisa, né? Na parte ferramental. E aí, assim, ó, no híbrido, né? No híbrido, o que acontece, né? Eu tenho lá o modelo tradicional do PMBOK, a fase de iniciação, planejamento, execução e encerramento. Cada uma dessas fases eu vou fazendo o quê? Monitoramento e controle, né? Aqui, ó, aqui tá o sprint, né? O Scrum, né? Então tem aqui, ó, a fase de planejamento da sprint, execução da sprint, faz a reunião de retrospectiva que eu tenho o produto pronto e a cada 24 horas, né, eu tenho a reunião diária. Então aqui, ó, é o tradicional. Aqui tá o Scrum. E aqui, ó, tá os dois. Aqui o que é? Eu peguei o processo de iniciação, aí tem o processo de planejamento, ó, tá vendo aqui o planejamento da sprint, execução, aí o controle, né? E aqui está o encerramento. E aí eu vou fazendo o ciclo aqui, ó, de controle, monitoramento e controle do projeto como um todo, né? E aí eu vou fazendo esse daqui, ó, em cima das sprints, tá? E aqui está o Product Backlog. É claro que esse Product Backlog, eu não preciso separar ele por requisito, mas eu posso pegar, por exemplo, e fazer ele por partes, ou agrupar determinadas características do produto, quem sabe utilizar lá a EDT, a EAP do projeto, tá? Então, assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no ferramental, eu posso fazer isso daqui, ó. Tem a fase de orçamento, eu tenho a fase de projeto, eu tenho a fase de fabricação, né? Montagem e tryout. Eu posso pegar, né? Eu posso fazer assim, ó, a gestão tradicional de todo esse projeto aqui. Só que quando chegar aqui na fabricação, eu posso fazer um pouco disso daqui, ó. Onde que esse Product Backlog aqui, ó, ele pode ser algumas características, né? Então, por exemplo, como é que está o desenvolvimento? Eu vou fazer eu vou fabricar o eletrodo. Aqui eu vou fazer a fabricação do eletrodo e desbaste da cavidade, né? E aí eu consigo monitorar isso daqui, ó. Que pode ser 2 semanas, posso fazer isso aqui a cada semana ou diariamente, de 2 dias. Isso daí vai depender o quê? Vai depender da dinâmica do projeto, entendeu? E se for um projeto mais simples, talvez eu possa fazer só por aqui e não preciso fazer isso tudo aqui, ó. Por isso que eu falei lá no início, né? Falei lá no início, ó, pô, depende muito do tipo de projeto, né? Dependendo do tipo dependendo do tipo de projeto, eu posso fazer ele mais simples ou mais complicado, né? Então, eu posso ter esse modelo para determinados tipos de projeto, enquanto projetos mais simples eu posso fazer modelo tradicional aqui, ó, né? E aqui, duas coisas, né? O planejamento aperfeiçoa a agilidade e ajuda a eficiência ao planejamento, né? Ser ágil não é responder todos os problemas rapidamente, mas ser veloz para determinar a origem dos riscos, problemas, impedimentos e potencializar os resultados, né? E aqui, ó, só para a gente terminar, né? Vou deixar aqui algumas para a gente discutir aqui. Na visão de vocês aí, o que vocês acham? Você acha que isso é aplicável aí à ferramentaria? Total, eu acho que já se aplica, boa parte disso que tu mostrou ali, a gente já aplica na prática, tá? E agora vocês tratam todos os projetos mais ou menos da mesma maneira, Reginaldo? Ou vocês têm que categorizar esses projetos?
como a construção do molde sempre, os moldes são diferentes, né? Claro que tem alguns que em determinadas etapas, né? Aquilo que tu mostrou ali atrás, como aquele híbrido, ele vai mudar um pouco na engenharia, onde vai ter um desenvolvimento com simulação, uma simulação mais aprimorada, né? E, e outros menos, sem simulação, mas, de uma maneira em geral, ele sempre vai ser igual, tá? Sempre vai ser igual. Ô, Alan, vocês aplicam aí alguma coisa disso daí, não? Olha, estou em dúvida ainda para poder responder. A gente tem muita coisa que é semelhante, assim, né? Agora, eu tive um pouco de dificuldade para pegar os conceitos, assim, confesso, e aí eu fui fazendo, à medida que estava na aula, eu fui perguntando algumas coisas aqui para a inteligência artificial para poder entender. E fui conduzindo as perguntas aí para como aplicar para a ferramentaria. E acho que cheguei aqui numa resposta interessante. Se me permitir, posso até Fala aí, compartilhar com... compartilha aí. É bastante coisa, mas eu posso copiar aqui a última resposta, que está bem resumida, com o grupo aqui no chat, se me permitir. Coloca aí. Então, estou mandando. Vamos ver o que a IA disse. Estou vendo que nem cabe tudo aqui. Eu vou ter que fracionar, então, as partes. Aí. Vou Compartilha, mandar... Alan, compartilha aí. Não pode compartilhar a tela? Ah, tá. Não, dá para... Pode ser também. Deixa eu parar aqui. Vamos ver aqui. Só um momentinho. Bom, estão vendo aí a minha tela, né? Aham. Então, o que ele colocou aí para passos para aplicação de gestão ágil na ferramentaria. Primeira coisa, criação do time. Engenheiros e projetistas, líder de produção, comprador e gestor de projeto. Isso. Né? Eu vou abreviar um pouquinho aqui. Depois, a criação do backlog de produção funciona como uma lista de tarefas detalhadas para cada ferramenta ou peça para ser produzida. Aí, exemplo para um molde de injeção plástica. Criar desenho, provar com o cliente, comprar aço, componentes padrões, usinar cavidades, montar molde, teste tryout e ajustes finais. Aí ele pode ser ajustado com Trello, Gira, né, ferramentas. Aí ele definiu aqui como sprints, ciclos curtos. O primeiro, projeto e aprovação do design, corte do aço e usinagem inicial, e o terceiro, acabamento, montagem, primeiros testes, sprint 4, ajustes finais e entrega ao cliente. Eu imagino que aqui, talvez, as ferramentarias acabam tendo, assim, alguns conjuntos, pode, talvez, abrir aqui, né? Sim, porque pode dividir por partes, né? Aqui, uso de Kanban para visualizar o fluxo. Então, eu coloco a fazer, em andamento concluído. Aí, aqui eu acho que não tem muito o que explicar o Kanban, acho que todo mundo já... Reuniões curtas para ajustes, daily meetings, né? Isso aí. Então, o que foi feito ontem, o que será feito hoje, algum entendimento, né? Então, basicamente, essas as perguntas a ser feitas todos diariamente. Medição e melhoria contínua. Então, lead time, tempo total para concluir, eficiência do tryout, isso aqui só no final, né? Ociosidade de máquina. E aqui eu acho que tem mais coisas que daria para incluir aqui, eu acho que aqui ficou fraco. E benefício da gestão ágil na ferramentaria, redução de atraso com entregas incrementais, melhor comunicação entre os setores, projeto, compras e produção, detecção precoce de problemas no molde ou estampo, maior flexibilidade para ajustes solicitados pelo cliente. Em resumo, assim, o que me dá a impressão é que realmente seria bem benéfico, né?
E eu acho que o principal benefício é essa interação diária, de chegar todo dia, essas perguntas ali, o que foi feito ontem, o que será feito hoje, tem algum impedimento todo dia, né? Dá, assim, uma certa dinâmica, e evita que tenha um problema que estoura lá na frente, né? Então, pode antecipar isso daí, pelo menos essa é a minha impressão. Não, é isso mesmo, né? E eu sou assim, ó, eu sou partidário, né, que é uma abordagem assim bem importante, bem interessante, né? Mas ela deve existir junto com o modelo tradicional, né? Por quê? Porque quando você mostra lá para o cliente, né, o cliente contratante, ele vai enxergar ali, ó, projeto, fabricação, montagem, tryout. E ele vai querer saber, né, quanto daquela fabricação, se ela está 80% pronta, 70%, se ela já foi concluída, se a montagem, como é que está o acabamento, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse todo, que é uma coisa mais do tradicional da gestão de projetos, coexistindo com gestão ágil, né? Porque assim, ó, imagina o seguinte, né? Se eu não faço uma reunião semanal para acompanhamento do projeto, ou que seja de 3 dias e tal, junto lá com a minha equipe, pô, lá no final o negócio vai estourar e aí já dá problema, né? Então é isso que você falou aí, né, Alan? É esses benefícios, né, e essa abordagem coexistindo com esse modelo um pouco mais tradicional, né, para ter uma visão geral do andamento dos projetos, porque também eu fico imaginando assim, pô, tu está gerenciando 100 projetos, se tu não tiver um dashboard, se tu não tiver uma visão geral de cada um deles, tu vai ficar louco, né? Sim, eu concordo. Eu acho que isso daqui dentro do jogando isso daqui sempre para um gráfico de Gantt ali, vendo como é que tá, vendo se tá, eu acho que faz todo sentido. Essa que é essa que é a ideia, né? O Felipe, vocês usam alguma coisa ou Felipe Então, professor, de forma indireta até sim, é que depende da complexidade, né? Mas aqui na empresa, o que basicamente altera mas é a atenção aos detalhes, né? Pois quando o processo ele tem de ser o mesmo, que nem o Reginaldo comentou. Então, normalmente em projeto cabeludo, assim, o pessoal fica mais esperto, tem alguma coisa que usa também um pouquinho do Kanban, material tabelado, algum Fimeia, mas não específico, assim, que o professor apresentou também. Mas indireto um pouco sim, até. O Daniel tá aí, não? Não, o Daniel não. O Daniel era da outra empresa e ia perguntar para ele, né? Se o que. Tem alguém aí que é de alguma outra empresa que não seja Mold Tool, a Casa Féria Stronghold? Acho que todo mundo é uma dessas daí, né? O Daniel que é de outra, não. Então assim, eu até respondendo aqui as perguntas que eu coloquei, né? Assim, eu acho que grandes projetos, né, eles podem ser gerenciados, né, do ágil, mas eu acho que é importante ter essa visão geral aí do ágil, né? Então, cada que podendo coexistir a gestão tradicional com o ágil, né? Eu acho que é mais nessa linha mesmo, né? Tá? Bom, vocês vejam, na opinião de vocês acham que é importante aplicar, classificar os projetos aí por nível de complexidade ou não faz diferença? Acaba sendo tudo igual. Nas atividades é tudo igual, né? Mas na maneira de lidar com eles. Não, para nós aqui, a gente diferencia, tá? Dá uma atenção diferente, né? De um projeto para o outro. Tá. Mas nada de criação especial, tá? É só atenção mesmo. Certo. Obrigado, Angela. O Alan, vocês têm projeto de desenvolvimento aí de tecnologia, né? Nós temos projeto de desenvolvimento de produtos junto a fornecedores, né? A gente não é, na verdade,
quem desenvolve a tecnologia, mas a gente busca tecnologia, seleciona os fornecedores, verifica aquilo que vai fazer mais sentido, mais impacto, né, para a ferramentaria ou para o transformador de plástico, de alumínio, de estampo de metal, né? Então, os nossos projetos, diria assim que a gente tem os projetos que são externos, né, visando o mercado, e tem aqueles projetos que são de melhorias internas, né? Então, a gente tem muita coisa também de melhoria interna, a gente trabalha, assim, com muita... a gente usa SAP internamente acaba automatizando diversos processos, então a gente acaba tendo bastante esse tipo de projeto. A gente também trata os processos de importação como projetos, né? Porém, aí eles são sempre repetitivos, o outro, por exemplo, tem LI, né, uma licença de importação. Agora a gente tem o novo processo de importação, né, que é o uso do INPE. Então, a gente está tratando isso como um projeto onde prevê todo o cadastro dos nossos produtos. A gente já fez alguns testes piloto, algumas importações já usando esse processo, foi bem interessante. Então, a gente tem, e acaba para cada um tendo complexidades diferentes, né? Só que a gente acaba não usando assim, esse é complexo, esse não é, a gente acaba vendo quais são os requisitos de cada um, e tem uns que ficam gigantescos, então toda hora tem alguma coisa que muda escopo, outros não, são bem padrões, e esses que são padrões a gente acaba usando algumas ferramentas tipo workflow, algumas coisas assim, porque eles se repetem, e aí é uma forma da gente conseguir tratar vários projetos em andamento ao mesmo tempo, saber em que estágio a gente está de cada um, sem se perder, né? Sim. Não, beleza. Não, tranquilo. Então tá, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa aí para comentar, pergunta. Então tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Semana que vem eu vou combinar lá com o pessoal da empresa para vir falar, e aí depois eu vou dar uma última aula aí, falar de roadmap e vou mostrar uns templates aí para vocês. Essa empresa Pode ser assim? Essa empresa que tu vai apresentar é a mesma que está fazendo o curso. Tem um curso ali sobre o mesmo tema que tu vai trazer? Que empresa que é lá, tu lembra? Tem um curso de vocês aí que... Não, eu ia conversar. Tu conhece o Gilbran? Não. Da Simplix. Ele que vai vir falar sobre Certo. corrente ágil. Corrente ágil, isso mesmo. Corrente crítica. Corrente crítica, mas tem um curso, né, de vocês de corrente crítica também. Tem? Tem? Não estou sabendo. Tem? Eu vi lá. Tá bom. Eu achei que fosse o então mesmo. Tá bom, então. Então tá joia, gente. É isso aí. Fechado, então. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí. Boa noite aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite. Tchau.